Olá, camisa clerical é o assunto, é para ser uma conversa tranquila. Eu já fiz um vídeo sobre esse mesmo tema há mais de 2 anos, em abril de 2020. E apareceram várias perguntas por ali, também passou um tempo, né? Eu tenho uma experiência a mais desde aquela ocasião. Eu queria então reconsiderar alguma coisa. Na verdade, não é uma reconsideração, mas é uma retomada do assunto, né? E também quero responder as perguntas que apareceram aí nos comentários, tanto as que eu já respondi por escrito, quanto aquelas que ainda deixei sem resposta. Naquele vídeo eu começo falando sobre uma crítica que existe, né, que me parecia já coisa do passado, né, que não deveria persistir, que é aquela que diz assim, isso é roupa de padre. Isso é roupa de padre. E eu dizia, né, bom, a gente pode lembrar daquela conversa que atribui a origem dessa gola aqui a um protestante, né, a um líder protestante escocês. Mesmo se a gente pensar assim, mas o que esse líder escocês fez foi o modelo da gola, né, eu já vi essa conversa, e não o uso da gola. Né, esse modelo da gola retirável, né, removível, que seria a palavra. Isso foi o que ele inventou e não o uso em si desse tipo de sinal. Indiferente disso, né, eu acho que o muito uso da gola clerical ministerial entre protestantes é suficiente para dizer que não é coisa de padre. E a gente tem esse uso como muito comum em vários âmbitos do protestantismo histórico, sobretudo, né? Agora, claro, né, a minha experiência também entra aqui para dizer, em alguns contextos as pessoas vão pensar que é roupa de padre. Estes tempos agora, não faz muito tempo, na feira uma pessoa me perguntou, assim, né, uma feirante que sempre me atende, me perguntou esses dias, desculpa perguntar, mas o senhor é padre? Mas não tem problema algum nisso, né? Eu respondo que não. Né? Eu faço questão de responder e explicar o que eu sou então, né? E ali no vídeo também eu tentava explicar razões para o uso da camisa clerical, né? Eu começava falando sobre razões simbólicas, né, sobre o símbolo, a ideia de que esse colarinho aqui, ele forma como se fosse uma coleira, né, de certa forma, lembrando o fato de que o ministro está na posição de servo, né, de servo de Cristo que serve a igreja. Então, eu aproveito para lembrar que não é uma marca de vaidade, mas é uma marca de submissão. São coisas bem diferentes. E a gente espera que todo ministro que usa se lembre disso, né, e paute o seu procedimento na igreja a partir disso. E também me referi ao fato de que aqui temos esse branco, né, essa parte branca, que lembra a pureza da palavra de Cristo que deve ser proclamada por esse que veste essa veste. Né? Ele se lembra que ele está no exercício do ofício. E também apontei para uma questão prática, né? E na época eu até disse assim, olha, no ano passado, que foi o meu período de estágio na Comunidade Concórdia de São Leopoldo, eu usei somente 4 camisas durante todos os cultos, né? 2 cultos por fim de semana, durante o ano inteiro, e ninguém reparou que eu usei só 4 camisas, ninguém ficou reparando se eu estava repetindo a camisa ou não. Eu não gastei tempo pensando que camisa vestir, se está combinando isso com aquilo, se o nó de gravata está bem feito. Então, de um ponto de vista prático, foi muito útil usar a camisa clerical naquele ano de 2019, e eu posso dizer que continua sendo útil, né, no ano de 2021 e no ano de 2022, também foi muito útil. E eu usei as mesmas 4 camisas durante esses 2 anos, em todos os cultos, em todas as reuniões da igreja, em todos os encontros para instrução, em todas as lives que eu fiz por aqui para a igreja, né, sempre foram 4 camisas. Se fossem camisas listradas, se fossem camisas, né, polo, o que quer que seja, teria ficado óbvio, né, que eu repeti exageradamente, né, porque eu continuo não tendo um guarda-roupa adequado
para não repetição, assim como eu disse naquele vídeo de 2020 que eu não tinha. E por fim eu falava, né, naquele vídeo sobre algo mais pessoal, que era o fato de que eu saber que estou usando a camisa ministerial me lembra que eu estou no exercício do ofício ministerial. E isso me faz lembrar de que eu não estou aqui para expor minhas opiniões pessoais sobre vários assuntos, eu não estou aqui para fazer uma conversa muito fluida com as pessoas, independente da palavra de Deus, mas segundo as minhas opiniões, percepções. Eu estou aqui como servo para comunicar, para fazer chegar ao coração das pessoas a palavra de Deus e não outra palavra. Isso permanece válido para mim. Eu ainda me lembro disso cotidianamente. E eu me policio por meio disso. Eu sei não simplesmente quem eu sou, mas em que lugar estou, em que função estou por causa da veste que estou usando. E ainda falava, ao final, ali no vídeo, sobre a identificação. Isso é muito real. As pessoas que chegam à igreja, as pessoas que me encontram aqui no jardim da igreja, num dia em que eu estou vestindo a clerical, ou seja, todos os dias de culto, de estudo bíblico, sempre sabem, esse é o pastor da congregação. Eu não preciso nem procurar saber quem é o pastor aqui, é esse. Isso acontece até com o entregador, vem um entregador e ele sabe que, entregador que eu digo de coisas que a gente comprou da Amazon e tudo mais, a pessoa sabe, é o pastor. Não é só porque é uma igreja e eu moro aqui, isso as pessoas às vezes nem percebem tanto, mas por causa da veste, e percebem. Isso me parece muito útil, muito, muito útil, assim. É bom que as pessoas saibam quem é quem nesse sentido, quem está ali como ministro, quem está ali para trazer a palavra de Deus. Isso é bom. E aí eu vou para as perguntas porque elas ajudam aqui a pensar algumas coisas também, Houve pergunta de um comentário de um amigo, que é anglicano, que começa assim, o início do vídeo estava me deixando preocupado, estava aparecendo a narrativa puritana, mas depois ficou claro. Muito boa sua explicação. Eu nem lembro assim, o início, assim, o que pode ter parecido puritano, mas certamente algo houve, talvez aquela parte que eu fui falando de parecer com o padre. O Josué, que eu conheço pessoalmente, disse que gostou da reflexão e pensa que todo aquele que ministra a palavra deveria ter o hábito de usar. Todo aquele que ministra a palavra deveria ter o hábito de usar. Isso aqui tem algo interessante, que eu menciono no final do vídeo também, o fato disso ser um adiáforo, não é algo obrigatório, não é culto necessário, não é indispensável. Então, é para se respeitar aquele ministro que não usa a camisa clerical. Eu encontrei nessa minha caminhada pela igreja uma criança, filho de pastor, que lá pelos seus 6 anos de idade, eu estava na igreja do pai dele, eu estava usando a gola ministerial por um motivo, e ele me perguntou assim, que camisa é essa? O que é isso no seu pescoço? Ou seja, ele tem seus 6 anos de idade, ele nunca tinha visto o pai usando uma camisa ministerial. Isso é um problema? Isso diz que o pai dele é um pastor que não é bom, que não é dedicado? Não. Isso pode ter vários motivos, até um entendimento diferente. Aí ele concorda, ele acha realmente que isso vai fazer ele parecer um padre, ele não quer parecer um padre. Mas isso não diz nada sobre a proclamação do evangelho que ele faz, sobre o trabalho dele em si enquanto pastor. É uma diferença de opinião, mas não é algo que desabone o seu trabalho. Eu entendo assim. Vinícius, que é um grande amigo, agradeceu a reflexão também. Outra pessoa aqui cujo nome eu não sei também. O Matheus Fávaro, ele fez um pedido que apareceu um monte de vezes e eu não fiz esse vídeo até hoje, e eu disse ali que ia colocar na lista. Poderia fazer um vídeo explicando sobre as vestes e cores que os pastores luteranos usam durante os cultos? Já me pediram de novo, eu não fiz por 2 motivos. Um é que eu sei que há outros vídeos de outros canais por aí, luteranos, pelo menos um, falando sobre isso.
né? Outro motivo é que esse assunto eu gostaria muito de fazê-lo numa conversa com o Jonathan Ferreira, né, o pastor lá de Bonito, porque eu acho que seria muito mais enriquecedor do que eu simplesmente falando sozinho. Então, vamos fazer, né? Se Deus quiser, em 2023, quem sabe no começo do ano, o pastor Jonathan e eu fazemos essa conversa. Alguns comentários aqui de pessoas também que eu não consigo identificar, e aí perguntas mais recentes que eu não respondi ainda, né? Então eu respondo aqui. Os diáconos na IELB podem utilizar? É uma pessoa também que não aparece com o nome. Não, na IELB o ministério ordenado é o ministério pastoral, então a camisa ministerial é para uso dos pastores, né? Não há diáconos utilizando camisa clerical ministerial na IELB. Teólogo, outro também não identificado, né? Teólogo que faz orientação espiritual pode usar? Não, né? Não. Bom, eu estou dizendo isso no âmbito luterano da IELB, né? É diferente em outros contextos, vai ser diferente no âmbito da ISLB com relação aos diáconos, me parece, e teólogo, não, né? Há uma diferença entre ser teólogo e ser ministro, né? Existe a ordenação no meio do caminho aí, que é mais do que simplesmente um detalhe, né? Isso muda bastante coisa e muda o ofício que você tem, mesmo que faça orientação espiritual, né? Porque essa orientação espiritual do teólogo, eu diria que ela se assemelha muito ao que nós chamamos da mútua consolação, desse aconselhamento mútuo que existe entre os cristãos. É claro que é uma pessoa com uma formação, mas não é uma pessoa exercendo o ministério, né? Outra pessoa tinha perguntado: reverendo, um membro comum sem ofício na igreja pode usar camisa clerical, visto que ela remete a ser um servo de Cristo e que todo cristão deveria querer ser um servo de Cristo? E eu respondi, né, que eu entendo a pergunta, que ela tem lógica, mas que a camisa serve para identificar o ministro da palavra, né? Todos são servos, mas nem todos são pastores. Então mantém-se essa distinção, e é necessário, não é necessário, mas é bom que se tenha o uso específico da camisa para se identificar, né? Esse daqui, o Rafael, perguntou assim: pastor, na igreja luterana pode usar a clerical, né, o tempo todo, como por exemplo andar na rua? Pode, né, pode sim. Eu comentei neste vídeo mesmo que a feirante me perguntou se eu era padre, porque eu não uso o tempo todo, né? Não é uma roupa assim, a única roupa que eu uso, até porque eu não tenho peças suficientes para isso. Mas eu uso cotidianamente, principalmente se eu estou usando, por exemplo, eu estou aqui hoje, né, fazendo esse vídeo com a camisa. Se daqui a pouco eu preciso ir ao mercado, eu vou com a camisa, né? Se eu vou levar as minhas filhas à escola e eu estou trabalhando em algo que exige uso, eu não vou trocar de roupa por isso, eu vou assim. Então é comum eu usar, e é interessante, né? Às vezes eu percebo assim, as pessoas estão me olhando aqui no mercado, né? Eu entro no corredor assim com o carrinho, as pessoas olham diferente, e aí depois eu lembro, eu estou usando a camisa, né? E realmente as pessoas param e olham. Então é possível usar, não tem problema algum. Eu acho bom até, porque as pessoas começam a te identificar como ministro da palavra. Mas vão achar que é padre? Elas vão perguntar em algum momento, não tem problema. Ou as pessoas da cidade sabem também, né? Eu conheço o padre daqui, na cidade pequena em que eu estou. Esse sujeito não é o padre, né? Quem que ele é? Então eu acho que é bom. Eu acho que eu comentei mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Sim, eu comentei aqui também que eu costumo fazer isso, mas não de propósito, né? Mas que eu estou usando a clerical e acabo ficando com ela. Eu confesso, diz isso aqui, né? Confesso que se estou acompanhado de minha esposa, há um estranhamento em algumas pessoas que nos encontram. É compreensível também e não é um problema.
Tiago perguntou assim, seminaristas e capelães podem usar? E eu disse que na Igreja Evangélica Luterana do Brasil é comum que seminaristas e capelães utilizem sim, né? Não é um problema não. Perguntas muito semelhantes, né? Outra pessoa perguntou assim, alguém que é um ministro ordenado, que não é um ministro ordenado, pode usar a camisa clerical para evangelizar, por exemplo, em hospitais, presídios, como uma espécie de uniforme, para que as pessoas possam identificar tal pessoa como ministro do Evangelho? E eu disse que não é comum, né? No nosso âmbito isso não se faz. No dia a dia, eu comentei para dizer, né, como haver essa identificação de uma pessoa que está ali para evangelizar, que está disponível para partilhar a palavra, sem usar a clerical. Eu comento que no dia a dia eu não uso sempre, mas eu sempre uso, né, isso sempre mesmo, uma pequena cruz, né, que é um pouco maior do que a cruzinha meramente ornamental, assim. Então, isso deixa claro para as pessoas que trata-se de um cristão, né? Trata-se de um cristão que pode partilhar a palavra, que pode trazer essa mensagem de Cristo, testemunhar Cristo, e se eu preciso eu posso dizer algo a essa pessoa, né? É uma forma que eu sugeriria a essa pessoa que não é ordenada, mas que faz visitas evangelísticas, né? Acho que talvez uma cruz assim simples poderia ser útil. Aí uma pessoa faz uma pequena confusão, né, que ela diz assim, e aquela gravatinha branca que a SLB usa na toga preta? Eu já vi, pois aí eu faço uma distinção na resposta, que eu acho que é importante, aquilo é um peitilho, né, que se chama, é diferente, porque a camisa ministerial, a camisa clerical, não é uma veste litúrgica propriamente. Então é diferente do peitilho, que é uma veste para ser usada na liturgia, para ser usada no culto. A camisa é uma camisa de identificação, a camisa ministerial clerical não é para o exercício do culto. Até isso é um erro que algumas pessoas têm, que acham que a camisa ministerial ela é para o culto, né? Teve vezes que eu estava usando essa camisa ainda seminarista, porque eu tinha ido a um culto, né, onde eu fazia um pré-estágio e tudo mais, e a gente foi para um almoço em outra congregação, e um pastor me viu e disse assim, eu sei quem foi o pregador no culto. Naquela mesma época, outro pastor me disse, quando eu cheguei de clerical, assim, você vai pregar no culto? Não sei de onde tiraram essa ideia de que essa camisa deveria ser usada pelo pregador, né? Mas não, a camisa não tem essa conotação e esse uso estritamente litúrgico, né? Por isso ela não é uma camisa litúrgica, é uma camisa ministerial clerical. Aí, curiosamente, né, uma pessoa perguntou assim, o Elton, padre, um religioso pode usar? Eu não sei se ele assistiu o vídeo, né? Porque ou assistiu e não entendeu muito bem, porque eu achei que ficava claro no vídeo que eu sou uma pessoa que não é da Igreja Católica Romana, né? Da Igreja Católica. Eu não sou padre, então eu já respondo aqui, né? Aconteceu aquilo que acontece às vezes num encontro presencial. Bem-vindo, mas eu não sou padre católico, né? Não tem problema. Não tem problema. Aconteceu de outros vídeos. Você viu um vídeo meu aqui sobre lugares tranquilos? É um vídeo devocional de 2 minutos que eu fiz perto do lago ali, do Lago Javari. Que eu não sei porquê, alguém compartilhou isso, provavelmente num grupo católico. E muita gente assistiu. Ele teve um vídeo desses devocionais curtos que eu faço de 2 minutos e pouco. Geralmente tem 100 e poucas visualizações, 200 no máximo. E esse, de repente, em um dia teve 1000. Eu acho que foi algum católico que compartilhou num grupo. Eu sei disso porque muitas pessoas católicas apareceram lá e alguns até me chamando, padre, você fala bem, padre, gostei da mensagem e tudo mais, né? E para alguns que perguntaram alguma coisa, eu tive que dizer assim, olha, obrigado, né? Mas eu não sou padre exatamente. Uma pessoa aproveitou para perguntar se tem diferença entre reverendo e pastor, e que eu saiba, não, né? Existe uma diferença de uso, mas não existe uma diferença
no que é a coisa, né? Algumas pessoas usam reverendo para evitar o uso de pastor, que está muito desgastado, né? Com muita coisa ruim aí acontecendo com pastores. Mas aí os outros também usam reverendo, e gente ruim também vai usar o termo reverendo, daqui a pouco está desgastado também. Então não tem muito o que fazer, né? E aí o Zezinho CR, escreveu Salva Maria, né? E aí tá bom. É isso, né? Foram esses os comentários lá naquele vídeo de 2020. Foi essa conversa que eu queria trazer para retomar o assunto. Não sei se ficou melhor do que aquele outro vídeo, pelo menos algumas perguntas foram respondidas. E uma coisa é certa, né? Apesar de hoje estar bem nublado, se eu dependo um pouco da luz do sol para a iluminação, está melhor do que naquele dia que eu fazia o vídeo lá do Seminário Concórdia ainda. O 2020 era pandemia, né? A gente estava bem recluso ali, por isso eu comecei a fazer os vídeos do canal assim mais com frequência e continuo fazendo até hoje, né? Esse mês de dezembro eu ainda quero fazer pelo menos 2 vídeos assim mais diferentes, fazendo uma retrospectiva de 2020, assim, do canal, do meu trabalho, e fazendo uma coisa de mais uma perspectiva para 2023, né? Algumas mudanças acontecerão. Bênção de Deus e até a próxima.